Meus queridos, nós temos nesses últimos dias parado e refletido sobre a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele vai à cruz, se entrega por nós, paga pelos nossos pecados e aparentemente, na concepção de uma comunidade sem Deus, Jesus teria sido derrotado e enquanto se aguardava a expectativa do cumprimento da promessa da ressurreição, muita dúvida se abateu, inclusive sobre discípulos do Senhor Jesus. Nós começamos esse culto ouvindo a canção Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. Logo em seguida, foi lido pelo irmão Maicon o texto da crucificação de Jesus. E depois de tantas experiências, de tantos comentários, de homens zombando do Mestre, Jesus morre. E o centurião que acompanhou todo aquele martírio chegou a uma conclusão: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Todo o cenário da morte, todo o cenário da cruz havia se completado. Jesus morrera e o fizera em nosso lugar e por nós. Mas ainda não havia terminado. Havia uma expectativa. Se Jesus terminasse na sepultura, se a cruz fosse o final da história, Jesus poderia ser assemelhado a tantos outros mártires, inclusive líderes religiosos. Jesus teria sido mais um. Jesus teria sido alguém importante, um homem persuasivo, um influenciador, um homem que conseguiu angariar muitos seguidores, mas um homem que ao final de sua história iria terminar com morte, e no caso de Jesus, uma morte vergonhosa. Mas a história não termina na cruz. A história continua com a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito se falou sobre a ressurreição. Se nós olharmos a palavra de Deus, por exemplo, vamos ver o apóstolo Pedro pregando o primeiro sermão à igreja primitiva, no capítulo 2 do livro de Atos. Ele vai citar um texto lá do Velho Testamento de Davi. Um texto registrado no Salmo de número 16. E Pedro cita Davi dizendo assim: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. É óbvio que Davi não estava falando dele próprio. Davi morreu. O corpo de Davi passou por todo o processo natural de decomposição. Os judeus guardaram o túmulo de Davi. Então ele já proferia uma palavra profética. O Rei dos Reis, a descendência de Davi, a estrela da manhã, o Filho de Deus, o seu corpo não entrará, não sofrerá a decomposição. Mas temos umas outras experiências maravilhosas. É algo impressionante quando vamos lá na manhã do primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e Salomé. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. O apóstolo Paulo
isso eu abordei hoje pela manhã na nossa escola bíblica. Ele faz uma exposição maravilhosa e profunda a respeito da ressurreição. E ele começa falando sobre a ressurreição de Jesus. E ele começa assim, esse texto maravilhoso, a partir do versículo 3, 1 Coríntios 15. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A experiência da ressurreição de Jesus foi anunciada desde o período do Velho Testamento, ela foi profetizada, ela foi consumada no primeiro dia da semana, ao terceiro dia pós crucificação. As mulheres chegam diante do túmulo de Jesus, ele não estava mais lá, e o anjo aparece: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. O próprio apóstolo Paulo diz que Jesus, depois de ressuscitar, ele aparece a Pedro, ele aparece aos demais apóstolos, ele aparece a mais de 500 pessoas, ele aparece ao seu meio-irmão Tiago, que viria a ser o grande líder da igreja de Jerusalém. Então muitos escreveram sobre o Jesus crucificado, mas também escreveram sobre o Jesus ressurreto. Muito se falou a respeito da cruz, e a sexta-feira é chamada Sexta-feira da Paixão, é uma lembrança de que Cristo morreu, de que houve um martírio, de que houve uma condenação, de que houve uma morte, e essa morte foi uma morte vicária, ela foi uma morte em nosso lugar, ela foi uma morte propiciatória, ou seja, ela foi a propiciação pelos nossos pecados. Mas a história não terminou na cruz, porque Jesus Cristo ressuscitou, e hoje nós estamos celebrando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a razão da igreja existir, essa é a razão de estarmos aqui. Paulo diz: se nós cremos em Cristo apenas para esta vida, somos mais miseráveis dentre os homens, e a nossa fé é vã. Porém, inequivocamente Cristo ressuscitou, e essa mensagem foi anunciada pelos discípulos, foi anunciada pelos seus seguidores, ela começou a se expandir, a ganhar o mundo. Jesus ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero falar um pouco sobre o que Jesus falou da ressurreição. Nós já vimos o anjo falando a Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Salomé. Nós sabemos que aquelas mulheres saíram e foram logo onde estavam os apóstolos, e elas contaram a eles: o mestre ressuscitou. Os apóstolos vão, Pedro vai ao túmulo, Jesus não está lá. Jesus se apresenta no cenáculo onde os discípulos e os apóstolos estavam reunidos. A comunidade que tem a experiência de ver Jesus ressurreto começa a dizer: ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Os dois discípulos no caminho de Emaús têm uma experiência tremenda com a confirmação e com a convicção de que eles estavam falando com Jesus, o mesmo que havia sido crucificado. Mas eu queria falar com você sobre o que o próprio Jesus falou sobre a ressurreição. E no capítulo 11 do Evangelho de João, nos versículos 25 e 26, nós vamos encontrar a descrição perfeita que Jesus deu a este fenômeno maravilhoso e que mudou a história e que muda a nossa história, chamado ressurreição. Assim diz a palavra: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu vou deixar o versículo 26 para depois.
Essa é uma experiência. Jesus foi chamado porque Lázaro, seu grande amigo, estava morto, e ele foi chamado por suas irmãs, Marta e Maria. E Jesus chega diante da casa de Marta, Maria e Lázaro, e Marta vai onde está Jesus, e há uma experiência, há um diálogo, e ela afirma que se Jesus estivesse ali, o seu irmão não teria morrido. Jesus fala que aquele acontecimento não foi para a morte, mas para a vida. E aí Jesus vai de uma maneira muito linda definir o que é a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Qual é a afirmação de Jesus? Primeiro falando que ele iria ressurgir. É a partir dele que essa experiência tornaria-se real. E que ele seria não só uma vida aqui, temporal, terrena, mas ele era a própria vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus sabia que o seu fim não seria o sepulcro. Jesus sabia que o final da sua história não se daria numa derrota sob o poder romano ou sob a influência das autoridades religiosas judaicas. Jesus sabia que os açoites, que a coroa de espinhos, que as zombarias que ele suportaria na cruz, ele sabia que isso não seria o fim. E numa experiência anterior à sua morte e à sua ressurreição, ele afirma: eu sou a ressurreição e a vida. E parte para uma segunda afirmação: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. O fim da minha história não é a cruz. O final da minha história não será o sepulcro. O final da minha história não será a morte. Mas o final da sua história, se você crê em Jesus, se você reconhecê-lo como seu Salvador, se você receber o perdão de seus pecados pelo sangue derramado na cruz do Calvário, e se você acredita e crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus diz: ainda que você morra, você viverá. Todos nós temos estado assustados com o número de mortos no mundo, que por conta da pandemia aumenta de uma forma assustadora, impressionante. A morte é algo que traz insegurança, medo. Ninguém quer morrer. Isso se explica pelo fato que Deus criou a vida, Deus não criou a morte. O salário do pecado é que é a morte, mas Deus criou a vida. Jesus afirmou claramente: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A morte foi um apêndice que entrou na vida do homem por conta da desobediência, por conta do pecado. Mas o nosso Deus é o Deus da vida. O nosso Deus não é um Deus que a sua história acaba na sepultura. O nosso Salvador não é um Salvador que ocupa as nossas mentes apenas com conceitos filosóficos ou com conceitos até mesmo teológicos. O nosso Salvador não é aquele que tentou arrebatar para si multidões e depois morreu. O nosso Salvador vive e vive para sempre. E a segunda afirmação de Jesus tem a ver comigo e com você. A primeira tem a ver com ele. Eu sou a ressurreição e a vida. A segunda tem a ver comigo e com você. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que Jesus nos promete, ele promete que nós também ressuscitaremos com ele e para ele. Há um propósito. Nós não somos produto do acaso. A vida não é algo sem sentido. A vida não acaba na decomposição de corpos. Nós fomos chamados para a vida e vida abundante. O pecado entrou
e nos levou para a morte. Mas Jesus veio, pagou pelos nossos pecados, morreu, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou. Ele é a ressurreição e a vida. E baseado nessa afirmação, ele fala, a mim e a você, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem morre em Cristo, morre para a vida. A morte deixa de ser um pavor. O apóstolo Paulo chegou a dizer que o seu desejo era partir e estar com Cristo, porque era muito melhor. Ele tinha absolutamente convicção de que no dia em que ele viesse ao encontro da morte, ele estaria se aproximando da vida. Jesus é a ressurreição e a vida. E você, se crê nele como seu Salvador e Senhor, se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda a injustiça. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas a obra de salvação vai além. Ela nos conduz à vida e à vida eterna. Eu sou, disse Jesus, a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O versículo 26, então, é um grande desafio. Porque no versículo 26, Jesus vai dizer, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa pergunta não sou eu que estou fazendo. Essa pergunta foi feita por Jesus. Quem vive e crê em mim, você está vivo. Se você está aqui agora acompanhando este culto, se chega à sua vida aquilo que agora está sendo falado aqui, você está vivo. Eu não sei se você enfrenta agora enfermidade, eu não sei se você está enfrentando dores, eu não sei se você passa por crises pessoais, mas você está vivo. A morte ainda não o alcançou, e nem a mim. Então é comigo e com você que Jesus está falando. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus não prometeu que nós não experimentaríamos essa morte, a morte do nosso corpo. Ele não prometeu que nós estaríamos vacinados contra todo tipo de enfermidade. Ele não nos prometeu que nós não teríamos essas mesmas experiências que todos os seres humanos têm. Mas ele prometeu, quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. A morte será uma passagem, a morte será um tempo, a morte será um momento, mas a morte não poderá nos deter também, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Então, a grande questão é, qual a resposta que nós daremos à interrogação feita por Jesus? Ele perguntou, você crê nisso? E eu quero tentar ser o mais claro possível. Crê em quê? Crer que a morte de Jesus, que nós relembramos muito especialmente na sexta-feira, ela foi uma morte em seu lugar. Ela foi uma morte
que pagou pelos nossos pecados, ela foi uma morte que seria a nossa, porque o salário do pecado é a morte. Você crê que Jesus morreu por você? Você crê que a morte de Jesus tem poder para te dar vida? Crê em quê? Você crê que Jesus ressuscitou? Ou você acha que Jesus continua morto e que a sepultura foi o fim do ministério, do poder e da vida de Jesus? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Se você crê, há uma afirmação de Jesus para você. Ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu quero lhe dizer que eu creio nisso de todo o meu coração. Jesus Cristo morreu em meu lugar, pagou por meus pecados. Jesus Cristo ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. E Jesus Cristo disse que, crendo nele, ainda que eu venha a morrer, e virei, esse também não será o meu fim. E quem vive e crê nele, não morrerá eternamente. Sabe, há 7 meses atrás eu perdi a minha mãe. É óbvio que esse é um acontecimento que deixa uma dor muito grande. Mas a minha mãe cria com toda a convicção de sua alma nessa verdade. Por isso eu descanso. Ela morreu, mas não morreu eternamente, porque ela creu em Jesus. Eu creio em Jesus. Você crê nisso? Eu quero terminar. Talvez você não saiba como expressar essa fé. João vai nos dizer na sua primeira carta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se você crê nisso, você precisa só abrir o seu coração agora e reconhecer diante de Deus que você é um pecador e agradecer a Deus o fato de Jesus ter morrido por seus pecados. Você precisa agora, onde você está, entender que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não ficou na sepultura. Ele ressuscitou e prometeu que há de voltar. E há de voltar para buscar todos quantos creram nele. O livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, Lucas vai narrar esse momento em que Jesus se despede dos seus discípulos, diz a eles que eles receberiam o dom do Espírito Santo para que fossem testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E ele ascendeu aos céus, os discípulos começaram a ver Jesus, até que ele foi coberto pelas nuvens, e o anjo aparece e diz assim: não fiquem olhando para cima. Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que foi para o céu, da mesma forma que vocês ouviram ir ou voltar para o céu,
vocês o verão outra vez, em poder e glória, quando ele retornar para buscar todos quantos creram nele. A minha oração é que a Páscoa tenha o real sentido para você. E o real sentido da Páscoa é este: Jesus morreu por seus pecados e ele ressuscitou para dar a você vida eterna. Você crê nisso? Que Deus nos abençoe.